No Conexão Repórter de hoje, a anatomia da corrupção na capital do poder. Reuniões secretas, tráfico de influência, carros importados, iates e mansões, sedução e pagamentos de propina a políticos. Uma estrutura montada para saquear cofres públicos e enganar a população. Uma investigação de vários meses mostra como o principal centro democrático brasileiro se transforma em quartel-general do crime organizado. Bem-vindos a Brasília, lado B. Brasília, a capital do poder. Brasília e seu outro lado. Longe dos olhos do cidadão, reuniões secretas. Acertos fraudulentos. Nós entregamos ele em dinheiro vivo aonde o senhor escolher. Pagamentos e propina. Em média, quanto costumava ganhar um prefeito nesses negócios? 200 mil, 300 mil por aplicação. Uma mulher que sabe demais. Atraente. Olhos azuis. Corpo escultural. Treinada para servir a uma máfia. E como é que você se sentia depois de fechar esses contratos? Corrupção é um meio de trabalho aqui dentro. Não é um crime. O roteiro do crime organizado. Estamos passando nesse momento num dos lugares que mais representam a democracia do país. E para você, o que essa imagem simboliza? Corrupção. Essa casa aqui no fim da rua. Aqui funcionava o quartel-general de Faed Trabucci, uma mansão situada no Lago Sul de Brasília, avaliada em mais de 5 milhões de reais. Uma estrutura montada para saquear cofres públicos. Ele chamava todos os consultores e falava, vocês têm que colocar tantos milhões nesse fundo. Havia algum drama de consciência? Não, nunca houve. Aqui, na verdade, não existe Da esse sua drama. parte havia? Não. A participação de políticos. Quais são os prefeitos que você tem certeza de envolvimento nesse esquema? E quais são os deputados que participaram do esquema? Relatos de deputados que ganham para corromper. E receberam propina? Receberam. Você tem certeza que receberam? Falou. O senhor é acusado de participar desse esquema e denunciado por Luciane Roppers. Como é que o senhor reage a essa acusação? Prefeitos que recebem suborno para gastar mal o dinheiro de cidades carentes. Era difícil convencer esses prefeitos a investir em papéis fraudulentos? Não, os prefeitos não. Existiu prefeitos que mudaram a lei, Cabrinho. Conversas. As pessoas iam pra lá, pra Brasília, e aí ele ligava, ó, tô em Brasília, igual, vou te mandar um presente, hein? Não. O que era o presente? Uma moça, uma menina. Garoto de programa. É. Encontros. Encontros na calada da noite. Na calada da noite lá. Fortalezas. Iates. Carros importados. E a corrupção te garantia um estilo de vida luxuoso. Com certeza. Totalmente Fora diferente dos padrões. do que se vive no seu Com país. certeza. Surreal. De rainha mesmo. Inclusive um iate de 6 milhões, Ferraris, Lamborghinis. Quem mentiu, finalmente abre o jogo. Porque você declarou que não havia pagamento de propina. Eu fui instruída a isso. Fui Instruída a mentira. Instruída a mentir. A história do cérebro por trás dos negócios. O Faed, ele é o líder, um dos líderes da organização criminosa. Boa tarde, seu Faed. Como vai o senhor? Tudo bem? Frente a frente com ele. O senhor se sente injustiçado, seu Faed? Como é que o senhor responde à acusação de comandar um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil?
senhor pode falar sobre isso? O senhor gostaria de falar alguma coisa? Perguntas? Como combater a corrupção no Brasil? Que receita o senhor daria? É possível combater a corrupção no Brasil? Questionamentos? Mas por que o seu escritório vivia cheio de políticos? Pagava de propina. Constatações? Documentos? Manaus, 750 mil. Que documento é esse? Consta todos os pagamentos de propina que ele fez para os políticos, para os envolvidos. Consta também todas as operações de lavagem de dinheiro dele. Deputado, por que o seu nome aparece várias vezes na agenda de Faeli Trabuzzi, tendo recebido várias importâncias? Provas. A Polícia Federal resistindo a pressões. A gente mantinha reuniões com pessoas de grande influência. Eu acredito que o FAED seja um grande doleiro da capital federal e, quiçá, do Brasil. A história de uma operação. Todos os ângulos de Brasília e seu lado B. O senhor tem oportunidade para falar o que o senhor quiser. Onde os interesses da população nada significam. O primeiro encontro acontece em São Paulo. Uma mulher que sabe demais. Boa noite, Luciane. Olá. Como vai? Tudo bem? Pronta para me contar tudo? Pronta, vamos lá. Você está totalmente convencida Convencida e segura. a me revelar tudo? Certeza. Sem exceção? Sem exceção. Vai haver partes que você não vai me contar? Não, tem não. Já é uma convicção. Convicção e segura da minha decisão. Com tonos insinuantes. Ensaios fotográficos. Quem é de fato Luciane Hoppers? Carreira de modelo. Formada em administração de empresas. Bem articulada. Por que você decidiu me contar tudo? Porque, baseado em todos os escândalos que estão acontecendo e o que aconteceu comigo, não só eu me sinto injustiçada, como todo mundo que entrou nessa operação e nesse esquema todo, né? Você vem de uma família de animais. Isso. Descendente de animais. Que tipo de infância você teve? A melhor possível. Estudei sempre nos melhores do colégio, nunca me faltou nada, minha família é sempre muito unida. Por que importantes círculos de Brasília temem tanto suas informações? Luciane, sexo, propina, jogo sujo, poder. Como é que tudo isso entrou na sua vida? Conheci o FAED. Num jantar pessoal, conheci ele e me envolvi com ele. Ele, na verdade, me levou para Brasília, sabia do meu estudo, sabia da minha formação, se interessou, né, por mim e falou: Luciane, vai para sua cidade e organiza as coisas e vem morar em Brasília. Depois de 30 dias ele me mandou passagem. Já cheguei, já me colocou morando numa cobertura. Então, para mim, como eu tinha me separado e tinha perdido tudo na minha separação, foi tipo um conto de fadas, né? Uma pessoa que me acolheu, me protegeu, me levou para casa. Parecia para você, a início, um maravilhoso mundo de fantasia. Exatamente. Com um homem poderoso. Exatamente. Tudo começa aqui. Capital Federal. Olhem só. A imagem é deslumbrante e inspiradora. A estrutura desenhada para representar a população brasileira. É claro que na prática nem sempre é assim. Brasília e sua estrutura de poder. Em torno dela gravita a organização criminosa que saqueia os cofres públicos e faz com que o sol não nasça para todos. Nos meios de Brasília, Luciane e outras 3 moças, todas de boa aparência e roupas curtas,
ficaram conhecidas como pastinhas. A origem do termo vem do fato delas andarem sempre de pranchetas na mão, entre outras coisas, colhendo assinaturas de congressistas para projetos de interesse do grupo. Mulheres treinadas especialmente para fazer a ponte entre políticos e um esquema de lavagem de dinheiro baseado em fundos de investimento fraudulentos. A Cabrini, não vamos ser hipócritas em falar que realmente nós, meninas, fomos contratadas pela beleza, não só pela beleza, pela simpatia, pela boa comunicação. Tinham como missão principal aliciar prefeitos para aplicar dinheiro dos institutos de previdência social em fundos de investimento projetados para dar prejuízo. Sedução ajuda a corrupção. Com certeza. Nós fomos contratadas pela beleza justamente para que a gente pudesse dar entrada ao assunto, a gente pudesse expor o assunto e aí a parte de negociação ficava com ele. Qual era o atrativo? As meninas contratadas, bonitas, malhadas, bem vistosas mesmo. Em troca, os prefeitos recebiam generosas comissões. Era ilegal. Em outras palavras, propinas. Como é que você entrava exatamente no assunto propina? Não precisa usar essa palavra no meio. Que palavra você usava? Nós usávamos comissão, ajuda, eles já entendiam. Aí eles perguntavam, mas como é que é essa ajuda? Aí ela dizia, depende do fundo que a prefeitura investe, a Previdência investe, você ganha de 3% a 12% para a distribuição de comissão, propina. Estamos falando de muito dinheiro. Muito dinheiro. Os fundos, na verdade, eram empresas de fachada que ofereciam títulos de investimento conhecidos no mercado financeiro como papéis podres. Ou seja, documentos vendidos como rentáveis, mas que na prática não valiam nada. Era difícil convencer esses prefeitos a investir em papéis fraudulentos? Não, os prefeitos não. Você oferecendo a comissão era fechamento na mesma hora. Existiam prefeitos que mudaram a lei, Cabrini. Numa prefeitura em que eu atendi, que mudou a lei. Quantos prefeitos você teve que corromper? Todos são corrompidos. Quantos? 15, 20. Eram divididos por áreas, meninas atendiam por áreas. Desses 15 prefeitos, de quantos você recebeu propostas indecentes? Todos eles, sempre fazem. Que tipo de proposta? Na verdade, todos vinculam ao trabalho oferecido, né? O que você ouvia? Se você me der uma atenção especial, a gente faz os contratos andarem mais rápido. Você tinha que ir para a cama com eles? Não, não tínhamos que ir para a cama. A gente tinha, na que verdade, fazê-los pensar que eles tinham uma chance. Toda mulher bonita usa das suas armas, poder de sedução, para que consiga as coisas que quer, no caso, né? Mas não tinha qualquer amarração aí. Em média, quanto costumava ganhar um prefeito nesses negócios? 200 mil, 300 mil por aplicação. E esse dinheiro era pago quanto tempo depois? Até 30 dias. Que era onde o banco liberava a comissão para as corretoras e havia o repasse. Quem entregava o dinheiro? O FAED que fazia as negociações e mandava entregar. Tudo Cash. em dinheiro vivo. Sempre em dinheiro vivo. Aí os prefeitos falavam da forma como queriam receber, aonde queriam receber, como queriam receber. Os deputados... Congressistas eram contatados para abrir portas. Todos, é claro, devidamente pagos. A maior parte dos seus encontros eram feitos com quem? Com que tipo de cargo? Deputados e prefeitos. Quando você se reunia com deputados, qual era a agenda? Qual era o assunto? As prefeituras que nós iríamos visitar. Fechar os negócios, a gente já íamos já nas primeiras que já estava mais adiantado. Qual a diferença entre se reunir com um deputado e se reunir com um prefeito? Os deputados levavam nós aos prefeitos, né? Então, se a gente não precisasse passar pelos deputados e conseguisse chegar direto aos prefeitos, a gente tinha uma margem maior para oferecer a eles. E eles chegavam a brigar entre si por propinas maiores? Com certeza. Deputado que recebia não repassava para o prefeito ia cobrar do FAED. Muitas brigas. O chefe do esquema era o doleiro Faed Trabuzzi, um milionário radicado em Brasília, conhecido pelo grande trânsito entre políticos e autoridades
dos mais variados escalões. Até para fora do país, o FAED mandava dinheiro como pagamento disso. Porque o FAED trabalha com lavagem de Paraísos dinheiro. fiscais. Isso, lavagem de dinheiro. Onde? Estados Unidos, China. Ele tinha cabos que faziam, né, esse trabalho para ele há anos, porque trabalhava com dólar também há muitos anos, né? O FAED orientava onde esse dinheiro deveria ser recebido ou os prefeitos já sabiam? Não, os prefeitos, na verdade... Não, o FAED fazia toda a parte, como o FAED já tem, né, essa história de vida. O FAED só perguntava, você quer receber no Brasil? Fora. Se quer receber fora, eu arrumo tudo. De origem libanesa, Fayed veio ao Brasil aos 13 anos de idade. Hoje, com 54, é um lobista ou facilitador de negócios, como sempre se definiu. Ele é apontado pela Polícia Federal como articulador de todo esse esquema de corrupção. Alguém se preocupava com a possibilidade de ser apanhado? Na verdade, sim. Eu vou falar pelos próprios sócios da empresa. Eu nunca senti essa preocupação deles, porque na cabeça, o mundo fantasioso do FAED, ele estava fazendo tudo certo. Ele dizia que se o dinheiro que ele recebesse, ele quisesse tacar fogo, ele tacava fogo. Ele estava oferecendo uma parte para quem ajudou a fazer o negócio. Esse era o lema dele. Algum prefeito se recusou a fazer parte do esquema? Quando você falava de dinheiro, não. Nenhum. Não tenho conhecimento de nenhum que tenha dito não. Valia o risco para eles. Aliás, eles até achavam que a comissão era muito pouco, né? O que eles Estavam falavam? acostumados em outros projetos a ganhar comissão acima de 5%. E quando chegávamos oferecendo 3%, eles achavam muito pouco. Nas gravações da Polícia Federal, que tivemos acesso com exclusividade, Luciane demonstra intimidade com os negociadores. Alô, prefeito Júlio? Isso, Tudo bem? Aqui quem fala é a Luciane da Invista, tá lembrado? tô lembrado. De Quis Brasília. esquecer. Então, Tá bem? tudo bem, e você? Senhor prefeito, obrigada pela oportunidade. Estamos aqui para poder oferecer um bom negócio para o senhor, para que a gente possa trazer uma boa rentabilidade ao seu instituto. Usando um figurante no papel do que seria um prefeito, a nosso pedido, Luciane Roppers mostra como convencia políticos a gastar dinheiro em fundos de investimento fraudulentos. Ela revela também como acertava o pagamento das propinas. São fundos de investimentos todos rastreados com segurança, com confiabilidade, e nós podemos, além disso, oferecer um bom negócio para o senhor. Senhor prefeito, do valor investido nos fundos de investimento que estamos trazendo para o senhor ganha um presentinho, que pode variar de 3% a 12% em cima do valor investido. O senhor pode ganhar um investimento de 1 milhão, 30 mil reais. Ou pode ganhar um investimento de 1 milhão, 100 mil reais, dependendo do fundo de investimento que o senhor for investir. Maior o risco, maior a comissão. E o senhor não se preocupa com nada. Não há um valor que será justificado para a Receita. Então, nós entregamos para o senhor onde o senhor quiser, ou depositamos se o senhor preferir também, mas nós trabalhamos do jeito que o senhor mandar. A relação entre Fayed e Luciane era mais do que simplesmente profissional. Eu já estava há 4 anos e meio com ele, já ia fazer 4 anos e meio, e nós dormíamos juntos todas as noites, mas tínhamos muitas brigas. E o Fayed era muito agressivo, eu já tinha apanhado algumas vezes dele, né? Luciane, você tem consciência de como você ficou conhecida? Tenho e não me orgulho. Como? A musa do crime. Quem é a musa do crime? Me fizeram uma musa do crime, né? Não é um posto que eu me orgulho. Alguém encarregada de facilitar um esquema de corrupção. Pela mídia eu fui colocada como a articuladora disso, né? Você é articuladora disso? Não, absolutamente. Qual foi a sua culpa? A sua participação? Envolvimento emocional e talvez se eu ter conhecimento demais pela minha relação emocional com ele. Boa tarde, senhor Fayed. Como é o senhor? Tudo bem? Roberto Cabrini, prazer. O que é a verdade? A gente queria saber o seu lado da história.
O senhor se sente o vilão ou a vítima nesse caso? É. Como é que o senhor responde à acusação de comandar um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil? Qual a sua relação com a Luciane? Conversa é essa? A Luciane acusa o senhor de chefiar um dos maiores esquemas de corrupção e ela se sente usada pelo senhor. Você vai ver agora o roteiro do crime organizado. Em uma volta pela Brasília do poder, o outro lado, o lado da corrupção. Voltamos aos locais onde a quadrilha planejava suas ações. Defina Brasília. Um mundo totalmente irreal para o resto do Brasil. Tudo gira em torno de troca e trocas não honestas, né? Evidentemente você se refere aos setores políticos onde você costumava circular. É, com certeza. 10 mil, 20 mil reais para um deputado, 25 mil reais, é esmola. Estamos passando nesse momento num dos lugares que mais representam a democracia do país. E para você, o que essa imagem simboliza? Corrupção. É assim que você vê? É assim que eu vejo. Corrupção vem antes do que democracia. Certeza. Aqui em Brasília não existe esse drama de consciência. Aqui as pessoas usam isso como prática, como Mesmo ganho sabendo de que estão vida. roubando dinheiro de uma população muito carente. Com certeza. Se eu não fizer, outro vai fazer. Eu vou fazer. Você ouvia frases assim? Sim, muitos. Não adianta eu ser o único honesto. Todos eles não são, então não sou eu que vou fazer a diferença. É claro que não se pode generalizar. Não se pode generalizar. Eu nunca vi, em tempo que eu trabalhei ali com esse tipo de negócio, algum deputado negar ou algum prefeito negar. Onde estamos entrando agora? Agora nós estamos indo no escritório da 19, onde foi comprada uma mansão e nós encontrávamos os políticos aqui. O FAED fazia muitas reuniões durante a noite, varrer a madrugada, sempre com uma pompa de milionário. Aqui ele tinha a Mercedes dele como chamariz de ostentação, ele tinha a Ferrari dele também aqui. Mais um ponto de encontro e ostentação, né? Essa casa aqui no fim da rua. Aqui funcionava o quartel-general de Faed Trabucci, uma mansão situada no Lago Sul de Brasília, avaliada em mais de 5 milhões de reais. Aqui ele se encontrava com políticos dos mais variados níveis, dia e noite. Grandes quantias de dinheiro vinham para cá? Todos os dias. O que tem aí dentro? 6 suítes, valem 5 milhões, tem uma piscina enorme, tem um gramado, uma área com gramado enorme, tem sauna, tem... Embaixo são mais 4 suítes que eram transformadas em escritório, então são 10 suítes. Vocês com não banheiro de dormiam aí? hidromassagem, não. As pastinhas foram treinadas aqui? Com certeza. Você passou muito tempo aqui? 2 anos. Até a placa de vende-se já. Esta mulher que não quer se identificar trabalhou no escritório de Faed durante 2 anos. Ali no escritório, você via frequentemente um entra e sai de políticos? Todos os dias. Que políticos? Deputado, prefeito, governador, só gente da alta mesmo, gente que tinha dinheiro e frequentava o escritório. O que mais você viu? Dinheiro. Lá ele pagava tudo no dinheiro. Dinheiro vivo. Dinheiro vivo, os funcionários, tudo era dinheiro vivo. Onde é que você viu o dinheiro? Eu sempre via assim, na bolsa dele, A bolsa de quem? seu Faed. Porque pra onde ele vai, ele sempre leva ela. Como era a vida de luxo e ostentação do homem acusado de comandar um esquema criminoso que tirou pelo menos 350 milhões de reais dos cofres e municípios de 9 estados brasileiros? Estamos chegando aqui onde o barco do Faed está ancorado. Aquele lá, solto lá.
Preto. Esse iate ali na frente é o iate do FAED, custa 6 milhões. E ele é tão grande que nem ancora, né, aqui. Tem que ficar lá solto mesmo. Todo mundo em Brasília conhece ele, porque ele dá muitas festas dentro do próprio iate, justamente para despistar qualquer ação da Polícia Federal ou investigação que estivesse acontecendo. Os negócios secretos rendiam um estilo de vida sofisticado. Estilo em forma de muitos bens materiais. A cobertura, na verdade, foi comprada quando ele me trouxe para cá. A gente se conheceu, ele me trouxe para cá. Eu morei durante 1 ano lá com ele. Com ele não, né? Nós tínhamos uma vida em comum lá. E virou um ponto de encontro também de reuniões. Sempre fez reuniões lá com muitos políticos, muitos empresários, durante o dia e a noite. Lá, na verdade, é um entra e sai muito grande. É num bairro nobre, Asa Norte. Uma cobertura que vale 3 milhões. Nascer pobre é destino, mas morrer é burrice. O significado dessa célebre frase de Luciane vai ficando cada vez mais claro. Aqui nós estamos entrando na propriedade particular do FAED, onde ele passa os dias, até encontra várias pessoas na própria propriedade dele e faz muitos jogos de tênis com políticos, empresários e contatos profissionais dele na casa dele. De metrô, Que tipo de estilo de vida você tinha antes? de rainha. Ele me deu um carro importado para eu andar. Eu fui trabalhar na empresa, na diretoria com os sócios dele. Eu vivia de viagem 2 vezes por ano para os Estados Unidos. Se a corrupção te garantia um estilo de vida luxuoso. Com certeza. Totalmente Fora diferente dos padrões. do que se vive no seu Com país. certeza. Surreal. De rainha mesmo. Agora, ela não quer deixar pedra sobre pedra. Se a mulher que só andava de carro importado, lugares luxuosos, foi obrigada a ter um outro tipo de Com vida. certeza. Fiquei 1 ano e meio sem carro. Voltei a ser uma cidadã brasileira e passar muitas dificuldades. Saí do mundo surreal, que é Brasília, e passei a viver num mundo que é real. Passei dificuldades de saúde, tive que ir para o SUS, pegar fila, ver o quanto que é triste você ver pessoas de idade sendo tratadas daquela forma. Quanto que ele enriquecia e hoje está milionário ainda. Na única entrevista de Luciane Hoppers até então, que consta no site público do programa Fantástico, Luciane negou ser parte de um esquema criminoso. Não era pagamento de propina algum. O que acontecia era nós, no caso, que fazíamos esse intermédio de venda de fundo de investimentos, que recebíamos a corretagem, mas não existia pagamento de propina. Agora preste atenção. Como hoje ela admite, na época não falava a verdade. Menti sobre o pagamento de propina, sim. Por que você declarou que não havia pagamento de propina? Eu fui instruída a isso. Instruída a mentir. Instruída a mentir. Por quem? Pelos advogados do FAED. Na época ainda o FAED, que eu dei entrevista, o FAED ainda estava preso, os advogados me orientaram a não falar absolutamente nada sobre propina, que eu poderia voltar para a cadeia e complicar mais o FAED não poderia sair da cadeia. Então, eu, pelo meu relacionamento com ele, meu envolvimento emocional, eu resolvi mentir. Faed Trabuzzi e Luciane Hoppers foram presos pela Polícia Federal em setembro de 2013 como parte da Operação Miqueias. Junto com eles foram detidas ainda outras 15 pessoas, todas acusadas de participação na quadrilha. Esta é a carceragem da Polícia Federal em Brasília, onde as 17 pessoas da quadrilha ficaram presas nos primeiros dias. As investigações iniciais apontaram que pelo menos 300 milhões de reais foram desviados de cofres públicos.
cofres de municípios brasileiros de todo o país. Municípios carentes. Com o passar dos dias, o número de prisões aumentou, chegando a 23 detidos. Luciane, quanto tempo você ficou presa? Eu fiquei 5 dias, 2 dias na Polícia Federal e 3 na penitenciária da Colmeia. Você ficou na mesma cela que a ex-mulher dele? Fiquei. Como é que foi essa experiência? 53 presos, na verdade, numa mesma cela, né? Acho que foi constrangedor pra mim e pra ela, né? Mas me deu muito, eu vou falar assim, um sentimento de pena, talvez. Me comoveu. Por quê? Porque é uma senhora já, né? 53 anos. Vocês conversaram? Nunca. Eu admiro a postura dela. Até hoje eu falo pra todo mundo. Ela foi um exemplo de força. Nos dias que ela ficou lá, ela não esboçou uma lágrima, um sorriso, nada. Ela ficou centrada, absoluta. Chega então o momento de ficar frente a frente com o homem acusado de comandar um dos maiores esquemas de corrupção do país. Acompanhe. Boa tarde, seu Faed. Como vai, senhor? Tudo bem? Roberto Cabrini, prazer. Isso. Eu sou jornalista do SBT. A gente está fazendo um levantamento sobre o seu caso e a gente quer ser justo com o senhor. Sobre o quê? Sobre essas acusações que faz o senhor comandar o esquema de corrupção envolvendo prefeituras. O senhor se sente injustiçado em relação a isso? Eu acho que não tem o que falar, deixar a imprensa falar o que quiser, porque não é verdade. Os atos estão lá no processo. O que é verdade? A gente queria saber o seu lado da história. É verdade, por exemplo, que o senhor falou que se os prefeitos não ajudarem, o senhor pode explodir? Tá louco, nunca disse isso. Não? O senhor se sente o vilão ou a vítima nesse caso? Eu? O senhor se sente injustiçado, senhor Faed? Como é que o senhor responde à acusação de comandar um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil? Não tenho nada para falar. O senhor se sente culpado ou o senhor é inocente? Eu não vou falar nada para vocês, porque vocês não falam a verdade nunca, é isso? Então, qual é a verdade? O senhor tem oportunidade agora. Eu não tenho nada a ver com isso, essa é a verdade. Qual era o papel de Faed Trabuzzi em todo o esquema? O papel principal dele é de líder, de orientar os funcionários deles. Também ele fazia contato com prefeitos, contato com os políticos, os chamados lobistas, que abriam portas de prefeitura para a organização criminosa. Mas o senhor não corrompia prefeituras para investir em fundos de pensão fraudulentos? Jamais. Mas Jamais. o senhor é acusado de captar prefeituras para investir em fundos de pensão fraudulentos. O senhor fazia isso? Jamais. É só você olhar os autos lá no processo, você vai ver se tem alguma prova contra isso. O senhor acha que não tem prova? Não. O senhor se sente injustiçado, senhor Faed? Eu não sei por que você está insistindo nisso. O senhor se sente abandonado pelos políticos, pelos seus amigos políticos? De jeito nenhum, nunca tive amigo político. Mas por que o senhor tinha esse esquema de pastinhas e mulheres? Isso não existe, não existe. Isso Mas elas trabalhavam com o senhor. Isso é fraudulento. Meu trabalho era limpo, era justo, correto, honesto, tudo certo. E a Luciane? Qual a sua relação com a Luciane? Que conversa é essa? A Luciane acusa o senhor de chefiar um dos maiores esquemas de corrupção e ela se sente usada pelo senhor. Ela se declara culpada. Não tem nada para falar. Nada para falar. Faed Trabuzzi preparava vocês pessoalmente? Pessoalmente. Dava aulas de como vocês deveriam proceder? Toda vez que eles montavam algum fundo de investimento, tem que ter uma aplicação mínima, então ele chamava todos os consultores e falava, vocês têm que colocar esses tantos milhões nesse fundo, vocês têm que colocar tantos milhões nesse fundo. Não tem nada para falar. Nada para falar. Sei. Mas as pessoas que trabalhavam com o senhor estão acusando o senhor, seu Faed. Não tem nada para falar. Mas você sempre soube que se tratava de um crime contra a população brasileira. Todo mundo sabe. Todo mundo que foi trabalhar lá sabe. Então, só uma última pergunta. Como combater a corrupção no Brasil? Que receita o senhor daria? É possível combater a corrupção no Brasil? Não tem nada para falar sobre isso. O senhor não quer falar? Como é que era a relação entre o Faed e os políticos? Os políticos iam muito atrás dele. Tinha político que procurava, ele nem precisava procurar. Sabia o que estava acontecendo e procurava ele. Não procurava só por causa da Previdência Social. Para compra de dólares, para lavagem de dinheiro, para emissão de dinheiro para fora. O senhor tem oportunidade para falar o que o senhor quiser. O senhor não quer mesmo falar?
Nada? O senhor tem oportunidade de ouro para falar de... Hã? Só um minutinho. O senhor, a gente quer... O processo, Roberto, se olhar o processo, você vai saber Sei. se tem alguma prova, quem é culpado, quem não é culpado. Tudo que eu falo sempre, a imprensa vira ao contrário. Então, por favor, fale a verdade, então. A gente está aqui para isso. Não é para falar, não vale a pena. Então, eu respondi, estou respondendo. Meu imposto de renda está declarado, tudo está certo, não tenho desvio de dinheiro, não existe nada. Manda verificar tudo, está lá no processo, vamos resolver na justiça, só isso. Esse esquema é ficção, na sua opinião? Ficção, não existe, ilusão. Ilusão, isso não existe. Quando aponta o senhor como o grande chefe de um esquema de corrupção. Não existe, eu não uso essas palavras, que isso é baixaria, falar que eu sou chefe, eu não sou chefe, eu sou chefe de família, tenho família. Qual que é a sua atividade? Qual era a atividade do seu escritório? Eu sou empresário, não existe nada. O senhor é doleiro disso. também, não é? Não, não sou, deixei de ser, eu fui dono de uma casa de câmbio. Não sou mais doleiro, tem 7 anos que não mexo com isso. Mas por que o seu escritório vivia cheio de políticos? Não existe político, outras coisas que não tem nada a ver, nada disso existe. Como é que aconteciam essas reuniões entre o FAED e os políticos? Eu ficava sabendo que tinha reunião à noite. Parte da noite terminava bem tarde. Eram encontros na calada da noite. Na calada da noite lá. Isso era frequente. Era. Isso tudo mentira, Roberto, não existe isso. Olha, só olhar o processo, olha os grampos que estão lá e ver se tem alguma coisa que diz que existe corrupção. Só acho que jamais vai se provar nada contra o senhor. Antes de o senhor fazer, o senhor vai lá no processo, que ele é público. Olha aí, vê se tem, não é que eu digo que jamais não existe. Uma engrenagem sofisticada? Bastante sofisticada. E que contava com muitos adeptos, né, com muitos integrantes. Cada vez mais é um dinheiro fácil, então é um dinheiro sedutor, né? E que lesava os cofres públicos, dinheiro da população, em última instância. Em última instância, sim. Mas por que a Luciane, que viveu com o senhor durante tanto tempo, o acusa? Isso é uma coisa particular, vida privada, não dá pra O senhor acredita? Ela acusa isso? De jeito nenhum. Eu ia viajar para casa dos meus pais, que era Natal. E ele me bateu, me prendeu dentro de casa na noite, no cobertura. Me deixou, fez eu dormir com ele, fez eu ter relações com ele ainda depois de ser agredida e me colocou dentro de um avião, esperando que eu fosse para casa dos meus pais, sem que eu pudesse dar queixa na delegacia e procurar essa delegada. Cheguei na casa dos meus pais, fiquei 2 dias sem conseguir falar o que tinha acontecido. O senhor quer falar mais alguma coisa? Tá bom, muito obrigado pelo seu tempo. Quais são os prefeitos que você tem certeza de envolvimento nesse esquema? E quais são os deputados que participaram do esquema? O senhor é acusado de participar desse esquema e denunciado por Luciane Roppers. Como é que o senhor reage a essa acusação? E receberam propina? Receberam. Você tem certeza que receberam? Absoluta. Que documento é esse? Caderneta de anotações do FAED, que ele anotava que entrava e o que saía de dinheiro. Que informações constam aí? Consta todos os pagamentos de propina que ele fez para os políticos, para os envolvidos. Um complexo esquema de formação de quadrilha, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e fraude em entidades previdenciárias. Tudo investigado pela Polícia Federal. O que resultou na prisão de 23 pessoas. A maior parte das cidades visadas era do norte e centro-oeste do país. Os políticos envolvidos são dos mais diversos partidos. Quais são os deputados que participaram do esquema? Os deputados que frequentavam muito o escritório e tinham um relacionamento muito estreito com o FAED em negociações era o deputado Eduardo Gomes, que intermediava a cidade de Goiás, e o deputado Valdir Maranhão, em Maranhão. Você tem certeza que esses dois receberam propina? Com certeza, em todas as cidades que tiveram negociação junto à empresa. Valdir Maranhão é deputado federal pelo PP, Partido Progressista. Aqui, ó, Santa Inês, Maranhão, que vieram todos pelo Valdir Maranhão. Santa Luzia, 317 mil reais de Maranhão. Barreirinha, Maranhão, todos pagamento de comissão. Recentemente, o nome dele aparece na lista da Operação Lava Jato, que investiga a corrupção na Petrobras. Por telefone, nós o procuramos. Por gentileza, o deputado Valdir Maranhão? O deputado não está na vice-presidência. Eu posso lhe retornar? Procurado diversas vezes, Valdir Maranhão não se manifestou.
Você tem consciência da gravidade dessa acusação? Tenho consciência da gravidade dessa acusação e tenho certeza da minha verdade. Eduardo Gomes é ex-deputado federal do partido SD Solidariedade, do Tocantins. Em diversos momentos, o nome dele aparece nas anotações de FAED com altos valores. R$250 mil, R$100 mil, R$84 mil e R$60 mil. Deputado, por que o seu nome aparece várias vezes na agenda de Faed Trabuzzi, tendo recebido várias importâncias? Por exemplo, 250 mil, 84 mil, 100 mil e 60 mil reais. Esses valores anotados na agenda correspondem a empréstimos declarados em imposto de renda, contraídos com cheque nominal, pessoal, e dessa maneira foram colocados todos os documentos à disposição da Justiça. Mas o senhor não acha coincidência demais o senhor ser acusado e ao mesmo tempo seu nome constar na agenda do Faed Trabuzzi? Não, acho coincidência infeliz, mas é uma coincidência pela qual eu estou respondendo sem nenhum constrangimento. O que o senhor quer dizer que o senhor contraiu empréstimos? A verdade é essa. Mas por que o senhor contraiu empréstimos justamente de um doleiro, um homem que tem um tipo de atividade muito suspeita? Deixa eu te falar. Brasília é uma cidade que praticamente todas as pessoas conhecem. O Faed tinha uma factory, ele não emprestou dinheiro, não foi só para mim, para centenas de pessoas. Ele estava estabelecido sem nenhum tipo de restrição até esse momento. Frase da Luciane Roppers: Eduardo Gomes intermediava cidades do estado de Goiás. Não tem nenhuma prefeitura em Goiás. Nenhum prefeito de Goiás. E o senhor não intermediou isso? Claro que não tem nada a ver com isso. Você tem certeza que eles receberam as comissões, a propina? No próprio as anotações do FAED, no caderno do FAED, eles estavam todos lá anotados e eu controlava também os pagamentos de propina e participava das próprias reuniões. Além do meu envolvimento com ele, que sabia de tudo que acontecia no escritório. Então, hoje eu cito aqui nome de políticos que realmente eu tenho certeza que tinha total convivência dentro do escritório nas operações. Mas o senhor fez uma intermediação entre o FAED e o prefeito? Não fiz. Se você considerar que dizer que conhece a pessoa a intermediação, eu teria que participar disso, né? Eu não participei. Isso está comprovado. Mas o senhor estava falando de um negócio do Faed Trabuzzi para um prefeito. Não falei de negócio. Eu pergunto, você conhece o prefeito? Conheço. Você podia me colocar em contato com o prefeito, porque eu gostaria de falar com o prefeito? Sim, mas justamente alguém com atividades suspeitas perguntar para o senhor se o senhor conhece um determinado prefeito? Considerar atividades suspeitas de uma pessoa que não tinha suspeição nenhuma, que transitava na cidade livremente. Qual é o motivo que eu preciso de fazer isso, Cabrillo? Entendo. Eu teria que adivinhar que ele vai pegar um fundo de pensão no meu estado de uma coisa que não é do meu dia a dia, que eu não participo. Os casos de Valdir Maranhão e Eduardo Gomes estão no Supremo Tribunal Federal. Os dois têm foro privilegiado. Delegada, pode haver ligação entre a Operação Miqueias e a Operação Lava Jato? As empresas utilizadas para lavagem de dinheiro da organização criminosa investigada na Operação Miqueias, elas receberam recursos das mais variadas origens. Então, é bem possível que uma das origens tenham sido aquelas que estejam sendo investigadas na Lava Jato. Mas Grupos isso já não que operavam vai ser... nessa máfia da prefeitura operavam também no esquema da Petrobras. Na verdade, existe uma espécie de sociedade entre os doleiros. Na última semana, a Polícia Federal finalizou a investigação e encaminhou o relatório para o Tribunal Regional Federal, com o indiciamento de todos os acusados. A senhora acredita em condenação nesse caso? Acredito não, eu tenho certeza que temos bastante provas. Não vai, tudo bem? Durante os diversos encontros que tivemos com Luciane Roppers, a ex-funcionária e namorada de Faed Trabuzzi cita o nome de diversos políticos envolvidos no esquema. Quantos? Como critério, decidimos em um primeiro momento divulgar apenas aqueles nomes que, além de citados por Luciane Roppers, têm os indícios de sua participação
reforçados por dados na agenda pessoal de Fayed. Rogério Vilas Boas. Luciane, você teme ser condenada e ficar muito tempo presa? Claro que eu temo ser condenada. A partir do momento que você faz algum erro, você assume a responsabilidade Você está da preparada para isso? consequência. Estou preparada para pagar pelo que eu fiz, não pelo que eu não fiz. Você teme pela sua vida? Temo, com certeza. Aliás, desde que tudo que aconteceu, eu sou uma carta marcada, né? Uma prova viva. Mais do que punir os culpados, é preciso combater também a cultura de que os crimes que lesam os cofres públicos no Brasil compensam. Aqui Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje.